Essa aqui é uma aula prática de um conserto de uma placa de uma lavadora LTE09. Essa lavadora chegou na oficina, cliente reclamando que não estava jogando água fora. A eletrobomba simplesmente estava parada. A eletrobomba foi medida, verificou que a bobina, o motor estava com o enrolamento aberto. Foi colocado um motor novo e a eletrobomba começou a funcionar sem parar. Ela não desligava, né? Ligava a máquina, somente ligar a máquina na tomada, a eletrobomba já funcionava. Então, vamos para a placa. O que é que faz a eletrobomba funcionar? O que faz a eletrobomba funcionar, como o motor elétrico, como a válvula de entrada de água, é um componente nesta placa chamada de triac. Ok, pessoal? Então, triac. Guardem bem esse nome, porque vocês vão lidar muito com esses componentes. Como é que funciona isso, pessoal? Nós já vamos ali para a placa, mas olha só, o símbolo do triac é este aqui. Nós vamos estar numa aula específica para isso, mas isso aqui é para reparo dessa placa, para vocês terem uma noção. O símbolo do triac é este aqui. É como se fosse dois diodos, um virado de frente para o outro. Ele tem 3 terminais, o desenho dele é este aqui, a peça fisicamente é esta daqui. E ela tem o símbolo eletrônico A2, A1 e G. G de gate, que é a porta. O formato físico dele é esse aqui. O primeiro pino aqui desta peça é esse aqui, que é o A1. O segundo, o A2. O terceiro é o gate. Correto? De forma alguma deve existir alguma resistência entre o pino A2 e o pino A1. Não deve, tem que estar marcando o componente aberto. Correto, pessoal? Tem que estar marcando como componente aberto. Tem um filhotinho de marimbondo voando bem aqui na videoaula que apareceu aqui no vídeo. Não vou pagar direitos autorais não, tá? O filhotinho de marimbondo. Então, o que acontece? Quando você for medir, não pode dar. Eu estou aqui, por exemplo, com o multímetro. Está na escala de diodo. E se eu for medir entre o A1 e o A2, dessa forma ou desta, trocando as polaridades, não pode indicar nada. Ok? Então, vamos supor, essa peça aqui está boa. Foi tirada de uma sucata. Por isso que eu digo, pessoal, tirar a peça de sucata, essa placa aqui, ela está queimada o microcontrolador, mas o triac está perfeito. Então vai ser retirada essa placa aqui, é original, o triac está muito bom, vai ser retirado, esse triac foi retirado desta placa e vai ser passado para aquela outra placa. Essa outra placa aqui da lavadora não é original, é uma placa da CP eletrônica. E pelo tempo durou muito tempo, que vocês podem ver aqui, que está aqui como 2014 e veio dar problema agora 2019. E provavelmente o que queimou esse triac foi a eletrobomba, que a bobina provavelmente deu problema, entrou em curto, queimou, fechou curto lá e acabou de destruir a eletrobomba de vez. Ok? Então a placa que veio da CP eletrônica não é original. Estou tirando esse triac aqui dessa placa aqui original, do qual o controlador está queimado. Então vamos lá. O que acontece quando a eletrobomba funciona direto é que existe um curto aqui, ó, entre o A1 e o A2. É como se fosse um pedaço de fio direto. Sendo dessa forma, a eletrobomba vai funcionar sem parar. É como se fosse aqui assim, ó. Vou fazer o desenho da eletrobomba aqui. É como se for um exemplo, gente. É como se eu colocasse energia aqui, ó. Vamos supor, energia aqui entrando. Aqui eu colocasse também energia entrando. Como se fosse L1, L2, tá? Como se aqui fosse L1. E aqui como se fosse L2.
funcionar, tem que receber o L1 e o L2. Então na saída da bomba eu venho e coloco aqui. Ok? Isso aqui é o motor da eletrobomba. Então o que acontece? Se eu colocar energia aqui, ó, nesse ponto e nesse, a peça não vai conduzir. Só vai conduzir quando houver uma corrente circulando aqui. Tem que chegar uma corrente aqui no gate. Correto? Vai vir uma tensão com valor de corrente. Vai vir uma tensão para cá, vai circular uma corrente aqui no gate. E aí sim ele vai deixar passar essa tensão aqui, vai passar por aqui. É como se fosse uma chave. Na realidade, o triac, gente, é isso aqui, é uma chave. Né? É como se fosse isso aqui. Se eu tenho aqui tensão, a chave está fechada. Se eu não tenho nada no gate, a chave está aberta. Então não vai levar tensão aqui para o motor. É como se fosse um interruptor, ok, gente? É como se isso aqui fosse isso aqui, ó. Isso aqui é como se isso aqui fosse uma lâmpada, certo? Essa lâmpada vem para cá. Aí eu coloco uma chave aqui e faço isso, ó. L1, L2. O que acontece? Se a chave estiver aberta, a lâmpada acende? Não. Para que a lâmpada acenda aqui, é necessário que eu feche a chave aqui. Com o triac é a mesma coisa. O triac é uma chave. Só que para ele fechar o contato e deixar passar direto, é necessário vir uma corrente aqui, circular uma corrente aqui pelo gate. Vai vir uma tensão bem baixinha aqui, que vai fazer circular uma corrente, e o triac vai fechar essa chave. É como se viesse essa corrente, como se fosse um dedo aqui para poder fechar a chave. Então, apareceu uma tensão, vai circular uma corrente aqui, ele fecha, aí o motor funciona. Só que o que acontece? Fecha um curto aqui, essa peça ela entra em curto e como se estivesse com a chave fechada direto. E se ele está em curto, é como se a chave tivesse ligado direto, o que vai acontecer com o motor recebendo aqui 220 ou 110 volts? O motor vai ficar funcionando sem parar, porque o triac está em curto. Ok? Então não pode existir de forma alguma resistência entre o A1 e o A2. Então eu estou com a peça aqui. O que é o A1 e o A2? Ó, eu posso ver pelo desenho. O A1 é o primeiro terminal, o A2 é o terminal do meio. Esse terminal do meio é a mesma coisa do que essa da carcaça aqui. Então se eu medir aqui da carcaça por meio, o instrumento ele dá continuidade, que é a mesma coisa, tá, gente? Então esse metal que tem aqui em cima é o mesmo pino do meio, ó, é o mesmo do meio. Ok? Então eu posso, agora eu vou medir do A1 para o A2, então vamos lá. Vou colocar aqui no A1 e eu vou colocar no A2. O instrumento não pode acusar nada, ó lá. Não está dando nenhuma leitura. Eu vou inverter. Vou colocar aqui, ó, A1, A2 e não pode dar nada. Então eu sei que não está em curto. Esse triac não está em curto aqui do A1 para o A2. Ok? Se eu botar a ponteira vermelha no gate, ó, esse último pino aqui é o gate. Se eu botar a ponteira vermelha no gate para o A1, olha só, ele vai dar, deixa eu colocar, opa, escapuliu aqui. Ele dá essa leitura aqui, ó. Opa, tá fugindo aqui, encosta aí. Ó, ele tá dando 435 milivolts, certo? Entre o gate e o A1. Deixando a ponteira vermelha no gate e indo para o A2, ele não dá nada, ó. Do gate, pino vermelho, ponteira vermelha para o A1, dá 435 milivolts. Do gate para o A2 não pode dar nada. Vou inverter a ponta de prova. Ponta de prova preta no A, no gate. Vermelho no A1. Opa, vamos estar escapando aqui. 435 milivolts. Vou deixar o preto no gate e vou botar no A2. Não deu nada, ok? Mas na prática, o que acontece? Ele entra em curto e quando você vai medir do A1 para o A2, ele dá continuidade. Ó, esse aqui não está dando porque esse aqui está bom. Dá esse curto aqui, ó, do A1 para o A2 fecha curto, ou seja, o primeiro pino para o pino, ou daqui para cá, tá, gente? Se eu botar no primeiro pino aqui e aqui é a mesma coisa do que botar no meio aqui. Ok? Então vamos lá para a placa. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Que
esse triac, esse símbolo, ele tem um pino com a letra G, que é de gate, que é a porta. Tem um pino chamado A1 e um pino chamado A2. Ok? Quando vem uma tensão aqui pelo gate, vai circular uma corrente aqui, pelo A1 e pelo gate, e vai fechar contato entre o A1 e o A2. Ele fecha, é uma chave eletrônica. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Entenderam? O símbolo é este, e que para ele feche o contato é necessário vir uma corrente pelo gate. Vai vir uma tensão, vai circular uma corrente aqui, e ele fecha o contato. Se não tiver tensão, não havendo corrente, a chave fica aberta. E tem que fazer quando a gente mediu entre o A1 e o A2, não pode dar nenhuma leitura. Então vamos lá. Ó, esse componente, ele é um triac, ele é o T410-600T. Ele é um triac de 4 amperes. Ele suporta trabalhar com tensões de 600 a 800 volts. E a corrente que vem aqui para o gate, que vai circular aqui, ela pode ser de 5 a 35 miliamperes, ou seja, não pode haver uma circulação de corrente maior do que 35 miliamperes, que você pode causar a queima do gate. E também não pode ser abaixo de 5 miliamperes, que se você não consegue ativar ele, não consegue acionar. Então tem que estar entre 5 a 35 miliamperes a corrente que vem aqui. Mas o próprio circuito é que vai controlar isso. Você não precisa se preocupar. Okay? O importante aqui é que se você não tiver esse triac na sucata, você pode pegar um outro, mas você tem que ver que ele não pode ser menos do que 4 amperes. Tem que ser 4 amperes ou maior. Ok? Então não esquece de se ver lá, que nós temos uma aula que eu coloquei lá no DigChip. Desliga, pode ver o datasheet desse bichinho aqui lá no DigChip. Mas o importante aqui é saber que ele é de 4 amperes, de 600 a 800 volts, e que a corrente do gate tem que estar dentro desses limites, de 5 a 35 miliamperes. Beleza, pessoal? Então, repetindo, esse é o 410-600. Agora vamos para a placa. Como eu disse, essa peça aqui eu tirei da placa original. E aqui está a placa da lavadora. Então, lembra que eu falei que não pode dar leitura entre o A1 e o A2? Então, vamos lá, vamos ver se vai estar dando leitura entre o A1 e o A2. Lembra, o que eu falei aqui, ó? O A1 é o primeiro pino aqui, ó. Esse triac aqui, gente, olha só, nessa placa aqui. Essa placa aqui, como ela não é original, deixa eu pegar uma outra original aqui. Aqui, ó. Essa aqui é original e essa aqui não é. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Esses dois aqui que estão arrebitados no dissipador é do motor. É do sentido horário e anti-horário. E aqui também, ó, na placa original, esses aqui que estão aparafusados, eles são do motor, que faz girar no sentido horário e anti-horário. O da eletrobomba é este aqui, ó. Que no caso é esse aqui. Tá bom? Ok, pessoal? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui. Vou botar no primeiro pino. Tanto faz ser qual positivo ou negativo. Vou botar aqui no A1. E vou colocar no A2. Lembra que não pode dar nada? Ó. Curto. Vou inverter. Curto. Gente, tem que fazer isso com ele desconectado, tá? Não